Fala aí pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos sobre os tipos de armazenamento da AWS. No primeiro vídeo eu falei do EBS, que é o Elastic Block Store. Nesse vídeo vamos focar no EFS, que é o Elastic File System. E como sempre nós vamos entender um pouco da teoria, alguns conceitos básicos, técnicos, e depois vamos fazer isso na prática. Então na prática a gente vai subir um EFS, criar os 3 pontos de montagem nas zonas de disponibilidade. Depois a gente vai criar uma instância EC2, vamos montar esse EFS de forma manual e depois nós vamos criar uma segunda EC2, só que pelo Terraform, de forma mais automática, mais automatizada, para a gente entender também que é possível fazer tudo isso apenas criando uma estrutura as a code. Beleza? Então bora lá. E o que é o EFS? O EFS é um gerenciador de Network File System, os famosos NFS, que possui características de alta disponibilidade e escalabilidade. Então ele usa o protocolo NFS como o protocolo padrão, que é o protocolo que a gente já conhece em ambientes com sistema Linux. E talvez a funcionalidade mais famosa do EFS é a possibilidade de você montar os volumes EFS em múltiplas instâncias. Então você consegue compartilhar o file system. Então já dá para imaginar que ele é muito usado em ambientes que precisam, em aplicações que necessitam do compartilhamento de file system, como em aplicações que, por exemplo, precisa compartilhar o arquivo de configuração. Uma coisa bem legal do EFS é que ele tem a capacidade de gerenciar o ciclo de vida dos arquivos. Então ele tem uma inteligência artificial que ele move automaticamente arquivos que não são frequentemente acessados para uma classe de storage um pouco mais barata, que é o EFS Infrequent Access, que a gente vai entender já já o que é isso. Resumindo, pensando em compartilhamento de file system entre diversas instâncias EC2, entre diversas zonas de disponibilidade, a gente está falando de EFS. E o EFS possui 4 classes de disponibilidade: EFS Standard, EFS Standard Infrequent Access, EFS One Zone e EFS One Zone Infrequent Access. Vamos entender agora algumas características de cada uma dessas classes do EFS. Então veja aí na tela as 4 classes de armazenamento. Vamos começar com a EFS Standard. Ela é usada para quando você precisa de bastante acessos nos seus arquivos com alta durabilidade. E quando a gente fala durabilidade, é que o arquivo não vai corromper, a AWS não vai remover o seu arquivo. Então, com alta durabilidade e alta disponibilidade. Então, quando você quiser acessar o arquivo, ele vai estar ali disponível para você acessar. Os pontos de montagem podem ser montados em 3 ou mais zonas de disponibilidade. Então, essas são as características do EFS Standard. O EFS Standard Infrequent Access tem as mesmas características do EFS Standard em termos de durabilidade e disponibilidade. Porém, ele é usado para quando você não precisa acessar frequentemente os arquivos. Então você vai pagar um pouco mais em conta por esse motivo, de você não precisar acessar frequentemente esses arquivos. São os 2 tipos de volumes de EFS que normalmente a gente usa em produção. A gente usa um e existe uma inteligência artificial em cima do EFS que ele detecta que você não acessou um determinado arquivo por mais de 30 dias, por exemplo, e ele move automaticamente para o Infrequent Access. Além dessas 2 classes de storage, a gente tem o EFS One Zone, que ele é usado também para quando você tem acesso frequentes, porém, o ponto de montagem é somente em uma zona de disponibilidade, então você perde um pouco a porcentagem de disponibilidade dos arquivos. Então, de 99,99, ele cai para 99,90. Então, é para quando você não precisa de resiliência, de ter os arquivos em mais de uma zona de disponibilidade replicado. E o EFS One Zone Infrequent Access é também parecido com um One Zone, porém para arquivos que você também não precisa acessar com tanta frequência. Então você também vai pagar um pouco mais barato. Então normalmente a gente usa o EFS One Zone ou EFS One Zone Infrequent Access para ambientes de desenvolvimento, de teste, que você não precisa de uma alta taxa de disponibilidade. Outra característica importante de entender sobre o EFS são seus modos de throughput. Ele tem 2 modos de throughput, o Bursting, que é o modo default, e ele vai escalar o throughput
conforme o seu file system cresce, e ele também acomoda picos de uso, a gente já vai entender um pouquinho isso. E o provisioning, que você provisiona, né, a quantidade de throughput que você quer para o seu file system. Então ele é feito para aplicações que necessitam de uma alta taxa de performance. Veja aí então um exemplo da tela. Ele é um exemplo de bursting, né, quando você provisiona um EFS do tipo bursting, de throughput bursting. Então na primeira linha a gente está falando de um file system com 100 GB por file system. Então veja que o baseline, né, a média dele é manter 15 MB de leitura continuamente e 5 MB de escrita continuamente. Então ele mantém essa média de leitura e escrita. Porém, ele acomoda alguns picos de 300 MB de leitura por até 72 minutos por dia, ou um burst, né, um pico de 100 MB de escrita por até 72 minutos por dia. E conforme vai crescendo o file system, esses valores vão mudando. Então, se a sua aplicação, se o seu ambiente está apto a ou precisa desse tipo de file system bursting, né, você tem que levar em consideração esse tipo de throughput, esse tipo de leitura e escrita. Caso você precise mais do que isso, do que está nessa tabela, aí você vai partir para o provision, né? E você vai configurar o que você quer de leitura e o que você quer de escrita continuamente. Resumindo, entendemos o que é FS, algumas de suas características, seus tipos, o seu modo de throughput, e agora vamos para a prática. Então, como eu expliquei no começo do vídeo, a prática a gente vai aprovisionar uma FS na AWS, vamos criar uma instância EC2 e vamos montar esse FS manualmente, e depois a gente vai criar uma segunda instância EC2, porém usando o Terraform. Vamos lá que vai ser legal. Então, bora para a prática. A gente vai fazer, então, 3 grandes passos. O primeiro, a gente vai criar, então, o nosso EFS, o Elastic File System, aqui na Amazon. Depois, nós vamos criar uma instância EC2, vamos configurar ela manualmente e montar o EFS nessa instância. E o terceiro passo, a gente vai usar o Terraform para a gente criar uma instância EC2 já com o EFS montado nessa instância. Bacana? Então, vamos lá para o nosso primeiro grande passo, que é criar o file system. Então, eu já conectei aqui nas consoles da AWS e já abri aqui minha console do EFS. Então, vou clicar aqui em Create File System. A opção que eu tenho aqui é dar o nome, então, EFS Test. Está dizendo que já vai montar na minha VPC Default. E eu vou usar a Viability and Durability regional, que é aquela que você tem mais porcentagem de availability, mais porcentagem de durability, porque você vai conseguir montar e replicar os dados em todas as zonas de disponibilidade dessa região. Caso você queira somente em uma zona de disponibilidade, você clicaria aqui nessa opção. Então vamos ver também o que nós temos aqui a mais que a gente pode configurar, para a gente entender o que a gente falou na parte teórica com a parte prática mesmo aqui desse vídeo. Então, ele já vai habilitar automaticamente os backups, ele já está setando para 30 dias, né, para transicionar os arquivos que você não usa frequentemente. Então, o arquivo que você não usar por 30 dias, ele já vai mandar para aquele outro tipo de EFS que é o Infrequent Access. Eu estou escolhendo aqui que é de General Purpose e o Throughput Mode de Bursting. Além disso, ele vai habilitar aqui a criptografia no nosso file system. Então, o que eu esqueci de falar, melhor, detalhar um pouco mais na parte teórica, é que a AWS vai fazer toda essa gestão para você de backup, de elasticidade desses discos. Então, você não vai se preocupar se está terminando espaço ou não. A AWS vai cuidar disso para você. Você vai se preocupar em usar esse tipo de file system. Então, verificamos aqui todas as opções que temos. Vamos clicar em Next. Aqui ele só está falando que vai ter um ponto, né, de acesso para todas as zonas de disponibilidade. Então, se você tiver uma instância tanto na 2A, 2B ou 2C, você vai conseguir acessar normal, tranquilamente, esse file system. Vou dar um Next. Aqui tem algumas políticas que você pode setar. Então, por exemplo, só ter acesso default por root. Então, você pode clicar aqui e vai ter essa política no seu file system, no seu FS, no seu serviço de FS. No nosso caso, eu não vou habilitar nenhuma das políticas que temos aqui. Vou dar um Next. Aí ele vai dar um review, né, um sumáriozinho
do que a gente está fazendo. Então, estamos criando uma FS com o nome FS Test, de General Purpose, o Throughput Mode Bursting está criptografado, e ele tem 30 dias para transferir os arquivos para o Infrequent Access. E ele é regional, né? Ele não é one zone, ele é regional. Então, tudo que nós aprendemos na teoria, ele está mostrando aqui para a gente na tela. Aí, é só dar um Create. Ele vai criar aqui rapidinho, ele está creating, mas rapidinho ele já vai ficar disponível. Pronto, já está disponível. Então, a gente clicar aqui, a gente vai ter as informações que a gente configurou aqui na pagineta dele também de configuração e de detalhes da configuração. Uma coisa legal que nesse botão de Attach, ele já vai mostrar para a gente qual é o comando que a gente tem que botar nas nossas instâncias, né? Esse é 2 para taxar esse volume, mas a gente vai fazer isso já já. Então, legal. Então, já entendemos aqui, criamos o nosso IFS, ele já está disponível para a gente conseguir montar esse IFS em alguma instância EC2. Uma coisa legal que a gente tem que ver aqui, eu vou entrar de novo aqui, e a gente vai ver aqui no Network que ele está criando ainda os pontos de acesso. Então, a gente precisa aguardar ele criar todos os pontos de acesso aqui para a gente configurar a nossa instância no EC2. Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e assim que ele criar tudo, a gente volta. Pronto. Todos os pontos de acesso já estão disponíveis, já estão criados. Uma coisa importante para a gente ver é o Security Group. Então, a gente criou esse FS usando o Security Group Default dessa VPC. Isso é uma informação importante que a gente já vai verificar como é que está a configuração desse cara quando a gente mudar para o console do EC2. Então, ele já está disponível, os automáticos já estão, os backups já estão habilitados, o file system já está disponível e todos os pontos de montagem também já estão disponíveis. Então, agora vamos subir a nossa instância EC2. Para subir a nossa instância EC2, eu vou entrar aqui no console do EC2. Porém, antes da gente subir nossa instância, eu vou dar uma olhadinha aqui como é que está o Security Group Default da nossa região aqui. Então, eu vou clicar aqui nele, no Security Group. Por quê? Porque a gente precisa adicionar uma regra de protocolo NFS, que vai ser o protocolo que a gente vai usar para comunicar entre as nossas instâncias e o nosso volume EFS. Então, a gente tem que habilitar, né? Tem que editar, criar uma regra para isso. Então, vou adicionar uma regra, vou digitar aqui NFS, ele já vai achar aqui, e eu vou botar para todo mundo. Então, todo mundo vai ter a possibilidade de conectar no nosso volume NFS. Vou salvar essa regra, e é isso. Então, o Security Group que a gente usou para criar o EFS, a gente tem que, nesse mesmo Security Group, configurar uma regra para que seja possível trafegar esse protocolo aqui na nossa subrede, na nossa VPC. Legal, né? Então, vamos lá agora, já configurando o nosso Security Group, vamos voltar e vamos subir uma instância aqui manualmente, né? Vou dar o nome de EFS do EFS1 Server. Deixar com a Amazon Linux, a gente não precisa nada mais do que isso para os nossos testes. Tudo default. Vou usar um free tier aqui para a gente fazer nossos testes. Vou selecionar minha key pair. E é isso, não vou fazer mais nada de alteração. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero que ela suba, vou forçar ela a subir na zona 2A. Porque depois, quando a gente for criar a nossa instância no Terraform, eu vou forçar a subir em uma outra zona para a gente ter uma zona de disponibilidade diferente entre as duas instâncias, para a gente ver que elas se conectam no mesmo file system. Então, só selecionei aqui, a única mudança que eu fiz, selecionei aqui para forçar ela a subir na East 2A. E não vou mexer em mais nada para essa instância. Vou dar um launch. E vou clicar aqui para a gente acompanhar a subida dessa instância. Então, de novo, vou dar uma pausada aqui no vídeo e assim que ela estiver disponível, a gente volta. Então, a nossa instância já está running, já está disponível. Eu já conectei aqui no sistema operacional dela. Então, está aqui a nossa instância 1. E aí eu vou rodar agora os comandinhos
para a gente conseguir montar o volume EFS no sistema operacional dessa instância. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o EFS Utilities. Então vamos dar o i1 install Amazon, digitar -y para ele não perguntar, Amazon EFS Util. Então ele vai instalar para a gente o pacotinho de utilidades para a gente manipular o EFS aqui na instância. Feito isso, a gente precisa agora criar uma pasta que a gente vai montar o nosso sistema de arquivo e depois montar o sistema de arquivo. Então vou limpar a tela, vou criar a pasta mkdir no /mnt/efs. Então criamos a pasta, criamos o diretório para a gente montar o nosso sistema EFS sobre esse diretório. Para montar nesse diretório o nosso volume EFS, a gente vai digitar mount -t do tipo EFS, né? -o TLS. Aí a gente vai precisar voltar lá no nosso EFS, porque a gente vai precisar do ID desse cara no próximo passo ali do nosso comando. Então a gente vai clicar aqui no teste e a gente vai... Inclusive a gente poderia copiar todo esse comando aqui, né? Não tem problema, a gente pode copiar todo esse comando aqui, ó. Vou fazer isso, vou copiar todo esse comando. Vou apagar aqui. Vou colocar aqui. A única coisa que eu vou ter que diferenciar é que eu não quero montar no EFS direto, quero montar no mnt/efs. Vou guardar uns segundinhos, que ele está montando, então. Acabou de montar esse file system EFS com esse ID sobre esse diretório. Então, se a gente for acessar, primeiro vamos dar um df, ó, -ht, a gente vai ver, ó, já está montado aqui nesse diretório o nosso volume do EFS. A gente consegue acessar ele, mnt/efs, e vamos criar, sei lá, um arquivo chamado teste server 1. Dá um ls, está aqui. Então a gente criou um arquivo dentro do nosso EFS. Está montado aqui e funcionando. Muito fácil, muito tranquilo. Então criamos o nosso EFS pelo console do EFS da AWS, subimos a nossa instância EC2, bem padrão, e conectamos no sistema operacional, instalamos o pacote de utilitários do EFS da Amazon, criamos nosso diretório, onde a gente montou o EFS e depois executamos o comando para montar o EFS no diretório que a gente acabou de criar. Bem tranquilão, super tranquilão, muito fácil. Agora a gente vai fazer tudo isso, só que pelo Terraform. Então a gente vai digitar linha a linha ali do nosso script para vocês entenderem como é que é legal também de trabalhar com Terraform. Beleza? Então bora lá. Então abri aqui meu editor, meu VS Code. Você pode usar o que você achar melhor. E vou criar 3 arquivos. O primeiro arquivo vai chamar main.tf, que vai ser o arquivo principal, onde a gente vai botar todas as instruções para criar a nossa instância e montar o nosso FS na nossa instância EC2. Vou criar um segundo arquivo chamado variables.tf, que vai ser o arquivo que a gente vai declarar as variáveis que a gente vai usar no nosso script principal. E vou criar um terceiro arquivo chamado terraform.tf vars, que vai ser o arquivo que eu vou preencher os valores das minhas variáveis. Então vamos começando criando as nossas variáveis. Então eu já sei algumas variáveis que a gente vai usar e vou digitar aqui para ir explicando para vocês. Então a primeira variável chama MIID, que é a variável com a imagem do sistema operacional que eu quero usar.
que é a imagem do sistema operacional que eu quero usar. A segunda variável vai ser a avail zone, que eu vou dizer qual é a zona de disponibilidade que eu quero subir minha instância EC2. A terceira variável vai ser o tipo da instância, então instance type. E eu vou criar uma variável aqui só para a gente ter um prefixo de ambiente, para a gente usar nas nossas tags. Então, prefix. Então, criei 4 variáveis. Aqui, que vai ser a variável que eu vou preencher com o ID da imagem do sistema operacional que eu quero subir na minha instância. A variável que vai dizer qual é a zona de disponibilidade que eu quero subir na minha instância. A variável que vai dizer qual é o tipo de instância que eu quero subir. E uma outra variável aqui que eu vou setar com o nome de ambiente só para a gente taguear depois e ficar fácil da gente achar a nossa instância. Então, uma vez criadas essas variáveis, eu vou copiá-las aqui e vou preencher o valor delas nesse outro arquivo. Esse arquivo aqui, ele é para a gente preencher o valor das nossas variáveis. Então, a gente declara a variável nesse arquivo e preenche o valor nesse outro arquivo. Então, eu já sei qual é o ID que eu quero subir, né? Então, eu vou botar um igual e o ID da minha imagem. Então, você pode, né? Quando você sobe as suas imagens, aqui, ó, aqui no EC2, quando você, por exemplo, sobe uma imagem, eu vou subir aqui uma instância, você fala qual o seu EMI. Então, por exemplo, eu estou usando esse cara aqui. Então, você copia esse cara, de repente você quer um Ubuntu ou Windows, né? Qualquer um dos outros sistemas operacionais vai ser um tipo de ID, um tipo diferente de EMI e de ID para cada sistema operacional e para cada zona de disponibilidade, cada região. Então, eu peguei aqui o meu EMI e preenchi aqui no meu arquivo, na minha arquivo de variáveis. A zona de disponibilidade vai ser o SIST 2B. Lembra que a gente criou a nossa primeira instância no 2A? Então aqui eu estou querendo forçar ela a criar no 2B. E o tipo de instância vai ser o T2 micro. Nosso tipo de instância. E eu vou botar aqui como prefixo EFS. EFS2. Para a gente diferenciar as duas instâncias. Então, recapitulando, criamos nossas 4 variáveis e preenchemos aqui o valor das nossas 4 variáveis. Super tranquilo também e bem básico, né? Agora vamos criar o nosso script principal, que vai ser aqui desse script que o Terraform vai conectar na AWS, né? Vai usar as APIs da AWS para alocar os recursos que a gente vai pedir aqui para ele fazer a alocação. Então, primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir qual é o meu provedor. Então, vou dar um provider, AWS, e vou abrir aqui chaves. Beleza. Então, aqui, quando a gente for executar esse script, ele vai falar, poxa, então é AWS, então eu já vou instanciar todas as APIs, a forma de comunicação com a AWS. Então, eu vou traduzir o que tiver aqui no meu arquivo para conversar com as APIs da AWS. Eu tenho que falar qual é a região. Então, a região que eu estou é o SIST 2. E aí você tem que passar a sua chave de conexão. Aí você tem 3 formas de fazer isso. A forma 1, você pode usar aqui esse arquivo e passar o access key, e falar qual é o seu access key, né? Todo usuário da AWS tem um access key e tem o secret key. Todo usuário da AWS também tem o secret key. Então você vai lá no seu usuário, vai pegar o access key e vai colar aqui. E seu secret key e vai grudar aqui. Você precisa passar essas informações para que seja possível o Terraform conectar
e usar as APIs da AWS, né? Você precisa ter, inclusive, você tem que ter permissão para criar esses recursos dentro da AWS. Essa é a forma 1. Essa forma eu não gosto muito de usar, porque se, por exemplo, você subir o seu arquivo no Git, vai estar lá disponível para todo mundo ver o seu access key, o seu secret key, e as pessoas vão poder utilizar aqui os seus recursos da AWS. A forma 2 é um pouquinho mais segura, né? Então, a forma 2, deixa eu deixar certinho aqui, a gente pode exportar algumas variáveis de ambiente. Então, a gente pode abrir o terminal do seu computador e exportar essa variável de ambiente, a AWS Secret Access Key, e vai botar o valor aqui, né? Esse mesmo valor aqui você bota aqui, mas aí no terminal, dentro do sistema operacional do seu computador. E uma segunda variável, AWS Access Key ID. E vai botar o valor aqui. Então, essa é a forma número 2, exportando as variáveis no seu sistema operacional. E a forma número 3, que é a forma que eu uso, você tem que instalar o AWS CLI na sua máquina. Então, você vai lá no site da AWS, vai baixar o AWS CLI na sua máquina, vai instalar e depois vai configurar. Vai digitar o comando AWS configure. E aí ele vai pedir para você o seu Access Key e o seu Access Key ID. Então você vai lá no terminal, vai digitar AWS configure no terminal da sua máquina, depois de você instalar o AWS CLI, e vai configurar. Você vai passar o AWS Secret Key, o AWS Access Key e a região. Você também vai botar a região default que você quer utilizar. Essa é a forma que eu uso para fazer as configurações. Então, essa forma aqui, só se você não for compartilhar seu arquivo, porque se você for compartilhar, você também vai compartilhar a sua chave de acesso. Essa forma aqui é exportando as variáveis de ambiente no seu computador. E essa forma é instalando o AWS CLI na sua máquina. Aí você abre um terminal e digite AWS Configure para configurar os seus acessos. É a forma que eu uso aqui. Beleza? Então, uma vez feito isso, a gente vai criar o nosso recurso. Então, para criar o nosso recurso, a gente vai tirar de resource. O recurso é do tipo AWS Instance. Ele já clica aqui para a gente, já cria aqui para a gente. E o nome que eu vou dar vai ser EFS Server 2. E aqui dentro desse recurso, eu vou passar as variáveis, o que eu quero que ele faça. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é qual vai ser a imagem que a gente vai utilizar. E lembra que a gente cria uma variável para isso. Então, var é myID. Então, eu não preciso digitar aqui no meu script principal. Eu boto aqui para ficar portável, né? Quando eu quiser mudar, eu só mudo aqui. Não preciso vir aqui no script e ficar mudando. Né? Então, eu estou puxando a var é myID, que é esse cara aqui, e como ela está definida aqui qual é o valor, ele vai puxar o valor dessa variável como como a minha imagem. Então aqui a gente define a imagem do SO. Vamos passar também qual é o nosso instance type. A gente também tem uma variável disso, chama instance type. E aqui eu defino qual é o tipo da instância. Depois, vamos definir qual é a zona de disponibilidade, a Availability Zone. Também tem uma variável para isso. Então, esse cara, eu defino qual é a minha zona de disponibilidade, que a gente já viu, né? A gente preencheu aqui, a gente está falando que é a 2B. E vamos também definir, aí a gente tem que definir, né, qual é o nosso key name, que é a nossa chave. Qual é a chave que a gente usa para conectar nas instâncias? Aqui no meu caso, é o raio, mas aí cada um tem a sua, né? Só digite aqui qual é a chave que você vai usar. E depois, o que é mais que a gente tem que fazer? Agora a gente vai definir o ponto de montagem.
da nossa instância. Então, todos os comandos que a gente fez lá na primeira, a gente acessou o sistema operacional, fez a montagem, instalou o pacotinho lá de utilidades do FS, depois criou a pasta, depois subiu o mount naquele diretório, a gente vai pedir para o nosso querido Terraform fazer isso para a gente. Então, para isso, eu vou digitar user data, vou abrir o arquivo, e aí vou botar o que eu quero que ele faça. Então, eu quero que ele abra o bin, né, execute os comandos, bin/bash. Quero que ele instale o pacotinho do FS, Amazon FS Utils. Quero depois que ele crie o diretório, que é lá no /mnt/efs. E agora eu quero que ele monte, né, o nosso EFS nesse diretório. Então, para isso, a gente vai voltar aqui no EFS. Lembra que ele tem o comandinho pronto aqui para a gente. Eu vou copiar esse comando e vou jogar aqui no nosso script. A única diferença é que eu não quero que ele crie aqui no EFS, né? Eu quero que ele crie no /mnt/efs. E aí eu vou fechar isso aqui. E é isso. Então, ele vai criar nossa instância com essas características e já vai instalar para a gente os utilitários da FS, já vai criar o nosso diretório e já vai fazer a montagem do FS dentro do nosso diretório. Outra coisa que eu quero definir é uma tag, para ficar fácil da gente diferenciar esse servidor do outro. Então, vou abrir aqui uma tag do tipo name, e aí eu vou usar a nossa variável que eu criei lá de prefixo de ambiente. Então, para usar a variável, eu boto o cifrão, vou abrir chaves e vou digitar var.env, aquela mesmo prefixo que a gente já tinha utilizado, traço server. Então ele vai pegar o valor dessa variável, que é o env prefix, que é esse cara aqui, fs2. Então ele vai definir o nome como ef2-server, para a gente diferenciar essa instância da outra instância que a gente tinha criado manualmente. E é isso, não precisamos fazer mais absolutamente nada no nosso script. Beleza? Agora a gente vai executar esse script e vai ver como é que o Terraform cria todos esses recursos dentro da AWS. Então eu abri um terminal aqui no meu VS Code. Eu já estou, quando ele abre o terminal, ele já abre, né, no diretório que eu estou com o meu script. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o Terraform init, que ele vai instalar tudo o que ele precisa para se comunicar com a AWS. Então, Terraform init, enter. Então, ele já iniciou, já está instalado os plugins, tudo para a gente conseguir se comunicar com a AWS. Então, ele vai pegar todos esses comandos aqui e vai traduzir chamando as APIs da AWS para criar a instância e executar aqui o que a gente precisa para montar o nosso EFS dentro dessa instância. Então, o segundo comando que a gente vai rodar é o Terraform Plan, que ele vai simular, né, o que a gente está definindo aqui no script, vai simular a criação e vai mostrar aqui para a tela o que ele vai fazer para a gente. Então, dá um plan, deixar ele trabalhar. Então, olha, ele está passando algumas informações para a gente. Depois que ele finaliza, né, o Terraform Plan, ele fala, olha, eu vou criar então um recurso do tipo AWS instância, com esse EMI, nessa zona, com esse tipo, com essa chave, né, utilizando essa chave, com essa tag, e vou executar uns comandos que estão aqui definidos no user data, que é esse cara aqui. E no final ele fala assim, ó, então eu vou adicionar um recurso, não preciso mudar nada, nem destruir nada agora, só vou adicionar um recurso. Então tá bacana, nosso script está funcionando, então agora a gente precisa executar esse script. E para executar esse script, a gente vai digitar terraform apply auto approve. Esse auto approve é só para a gente ter que digitar yes
no meio da execução. Mas ele vai pegar tudo que ele mostrou ali no plan e vai agora criar e executar isso na AWS. Então, bora lá ver. Então, ele está criando a instância, ó. Então, ele traz as mesmas informações que ele trouxe lá no plan, o que vai ter e tudo mais, o tipo. E ele está criando a instância lá para a gente. Então, ele chamou a API de criar uma instância EC2 e está passando todos os valores lá para a AWS. E já foi. Então, ele criou uma instância com esse ID, ele dá aqui que está completo, então ele adicionou um recurso. Vamos ver lá na AWS? Lembra, a gente tinha, vou fechar aqui, a gente tinha o FS1 Server. Agora a gente tem que ter o 2. Vamos atualizar. Ele deve estar subindo. Ah, eu preciso, né? Limpar aqui o meu filtro e pronto. Ó, ele já subiu aqui a nossa instância EFS2 Server. Muito tranquilo, muito fácil, muito mais fácil, né, do que usar a console ali do EC2. Não que seja difícil, mas muito mais fácil. Você alinha o comando e cria a sua infraestrutura as a code. Bem legal. Então agora eu vou acessar essa instância e vou ver lá se o arquivo, né, se o diretório foi montado, se o EFS está disponível e por aí vai. Já conectei aqui na minha instância 2. Então lembra, eu tinha minha instância 1, que eu já configurei manualmente, e já criei o arquivo teste server 1. Aqui, instância 2, eu pedi para o Terraform, então vamos ver se ele montou certinho aqui para a gente. Nosso CFS. Tá aqui. Tá bonitinho aqui montado. Então vamos entrar nesse diretório, /mnt/fs, a gente dá o ls, ó, a gente vai encontrar o teste server 1, que foi o arquivo que a gente criou aqui nesse primeiro servidor que a gente criou manualmente. Então vamos fazer o mesmo teste aqui, vi teste server 2. Não vou escrever nada, só salvar vazio. Dá um ls aqui, olha. Então ele tem o 1 e tem o 2. Se eu voltar lá no servidor 1, dá um ls, ele vai mostrar um 1 e um 2. Bacana, né? Então, aí a gente completa a nossa prática, criamos o FS, subimos uma instância EC2 manualmente, montamos o FS no sistema operacional dessa instância e depois a gente criou uma instância via Terraform. Muito bacana, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo sobre essa série de armazenamento vai ser sobre o S3, então espero vocês no próximo. Valeu, pessoal, obrigado.